Olá! Hoje a gente vai falar de um tema que está literalmente redesenhando a tecnologia, a fusão da inteligência artificial com Cloud, DevOps e SRE. E olha, isso aqui não é mais coisa de filme de ficção científica não, é a realidade. É a nova era da eficiência inteligente e nós vamos entender por que isso se tornou tão essencial. Mas para a gente entender por que essa mudança é tão importante, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e olhar para o desafio que temos hoje. A complexidade dos nossos sistemas chegou num ponto que, bem, criou uma verdadeira muralha digital sobrecarregada. Essa metáfora aqui é perfeita. Pensa só, um engenheiro, uma engenheira, é como um sentinela. O tráfego está lá, fluindo, tudo parece normal e de repente, pá, dispara um alerta. Logo depois outro, e mais 10, mais 100. No modelo antigo, a engenharia vive apagando incêndios. Sabe, sempre reagindo a problemas que já aconteceram, que já causaram algum impacto. E aqui está o pulo do gato. Com milhares de microserviços, ambientes de nuvem híbrida, a verdade é que a complexidade simplesmente atropelou a nossa capacidade de analisar tudo em tempo real. É humanamente impossível uma pessoa processar essa montanha de informações e tomar a decisão certa na hora. E é exatamente nesse ponto de ruptura que a inteligência artificial entra em cena. E, de novo, não como uma palavra da moda, mas como uma solução que se tornou absolutamente necessária. É o que a gente chama de eficiência inteligente. E essa ideia aqui muda completamente a perspectiva. A IA deixa de ser um luxo, um legal de ter, e se torna um sistema imunológico da nossa infraestrutura. Ela age de forma proativa, sabe? Identificando ameaças e anomalias antes que elas virem um problemão de verdade. Ok, legal. Mas como isso funciona na prática? Para a gente aplicar a IA de um jeito eficaz, a gente foca em 3 pilares principais. Eles são distintos, mas no fundo estão totalmente conectados. O primeiro pilar é o que a gente chama de DevOps adaptativo. E aqui, a IA vai muito além de só ajudar a escrever código. Ela se transforma numa espécie de sentinela preditiva lá no pipeline de CI/CD. Ela analisa tudo. Tempo de build, complexidade do código, histórico de falhas. Com isso, os modelos de machine learning identificam padrões e avisam: opa, esse deploy aqui tem cara de que vai dar problema. É a prevenção inteligente em ação, muito antes do código chegar em produção. E o resultado disso são ações muito concretas. A gente está falando de testes que se ajustam sozinhos, de uma análise de segurança que aprende com as vulnerabilidades do passado para prever riscos em um código novo. O pipeline para de ser só uma esteira de automação e vira um sistema que aprende e se fortalece. É o DevSecOps, só que num outro patamar. O segundo pilar nos leva para o mundo da engenharia de confiabilidade, o famoso SRE. E a lógica é a mesma, né? Se o DevOps se torna preditivo, o SRE também precisa evoluir. A IA nos move da simples observação para o que a gente chama de observabilidade preditiva. E a diferença aqui é da água para o vinho. O modelo tradicional, à esquerda, é reativo. A gente olha para trás, analisa logs e métricas para entender um problema que já aconteceu. Já com a IA, à direita, a abordagem é preditiva. Ela analisa o fluxo contínuo de dados, logs, métricas, traces, para detectar anomalias, como uma curva estranha no consumo de memória, e agir antes que um problema aconteça. Ela pode, por exemplo, escalar a infraestrutura de nuvem antes mesmo que a lentidão seja percebida. É outro jogo. E, finalmente, o terceiro pilar, IOPS. A gente pode pensar nele como o cérebro de toda operação de TI. E o maior valor dele está em resolver um dos problemas mais frustrantes para qualquer equipe de engenharia. Quem nunca passou por isso? Um único erro no banco de dados gera 1000 alertas de diferentes ferramentas. É um ruído ensurdecedor. Fica quase impossível encontrar a causa raiz do problema no meio de tanta informação. Agora, olha só o poder da IA em ação. O IOPS pega esses 1000 alertas e transforma nisto aqui. Um único incidente, acionável. Usando detecção de anomalias e outras técnicas, a plataforma analisa, agrupa e correlaciona tudo, apontando direto para a causa raiz do problema. O resultado disso é transformador. São horas de diagnóstico economizadas. E a equipe, finalmente, se livra da exaustiva fadiga de alertas, podendo focar no que importa, a solução, e não a investigação sem fim. Com tudo isso acontecendo, é claro que surge uma pergunta bem natural. Qual é o impacto disso tudo no nosso papel, no papel do ser humano? Como fica um engenheiro ou a engenheira do futuro? Essa pergunta de $1 milhão, né? Aquela que está na mente de todo profissional de tecnologia. Essa automação inteligente vai tornar o nosso papel obsoleto? E a resposta, de forma bem clara e direta, é: não.
A IA não está aqui para substituir profissionais de engenharia, mas sim para elevar o papel ao novo patamar, um nível muito mais estratégico. Pensa assim, a IA assume a análise de dados massivos e aquele trabalho repetitivo, sabe? Aquele que causa esgotamento. E o que acontece? Isso libera o talento humano, o conhecimento e a criatividade para a gente focar no que realmente importa, projetar arquiteturas de nuvem mais robustas e impulsionar a inovação de verdade. E para fechar, fica esta ideia central. A verdadeira transformação não está em usar a IA para fazer a mesma coisa, só que mais rápido. A mudança real está em criar sistemas que aprendem, que se adaptam e que se recuperam sozinhos. O futuro da nuvem que a gente está construindo não é só automatizado, ele é, acima de tudo, inteligente.